Profei PodUE, o podcast onde teremos um bate-papo sobre a formação de professores em educação especial. Meu nome é Angélica, eu sou mestranda Profei e hoje estamos aqui para a gravação do segundo episódio do nosso podcast, onde realizaremos uma entrevista para a articulação da história da educação especial e de formação de professores em educação especial a nível internacional de influências, a realidade do município de Umarama. Para responder a esse objetivo, estamos aqui hoje com a secretária municipal de educação, Maurisa Gonçalves de Lima Menegasso. Ela é doutoranda do programa de pós-graduação em educação do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Estadual de Maringá, é mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá, possui graduação em pedagogia e também letras pela Universidade Paranaense, é pós-graduada em língua portuguesa, metodologia e técnicas de produção de texto, pós-graduada em marketing, possui especialização em programa de desenvolvimento gerencial, MBA executivo em estratégias empresariais, pós-graduado em educação infantil, é membro do grupo de pesquisas em educação à distância e tecnologias educacionais, cadastrado no diretório do CNPq desde 2010, atuou como professora da educação básica, atuou como coordenadora das áreas de educação e cultura entre os anos de 1998 a 2006 e como coordenadora do projeto Salto para o Futuro Formação Continuada de Educadores. E entre os anos de 2006 e 2017, atuou também como gerente executiva. Trabalhou com assessorias nas secretarias municipais de educação das cidades pertencentes à AME Rios e atualmente é secretária municipal de educação da Prefeitura de Umarama. Seja bem-vinda no nosso podcast, Maurisa. Agradecemos também por nos receber aqui. E também estamos com a coordenadora geral de educação, Elisângela Alves dos Reis. Ela é doutora em educação pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em educação pela Universidade Estadual de Maringá, possui graduação em comunicação social pela Universidade Paranaense, graduação em pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá, graduação em artes visuais pelo Centro Universitário de Jales, graduação em letras Libras pela UniOeste, especialização em educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, especialização em história, arte e cultura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e especialização em educação especial. Atua como docente na educação infantil e ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino e também é professora de disciplinas propedêuticas e não propedêuticas do ensino superior. Atualmente é coordenadora geral da Secretaria Municipal de Educação de Umarama e articuladora regional da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização. Tem experiência na área de educação, com ênfase em ensino, alfabetização, avaliação e currículo da educação básica, práticas docentes inclusivas, educação à distância, gestão, plano de ações articuladas, PDD interativo, gestão de pessoas, assessoramento administrativo, técnico e pedagógico. E também é integrante da Rede Latino-Americana de Inclusão Docente. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada por nos receber aqui também. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer o aceite das convidadas, que trazem consigo um amplo conhecimento profissional sobre a temática e também são pesquisadoras no âmbito de educação. Então, vamos começar o debate falando sobre o nosso Brasil. Ele se destaca nas políticas inclusivas. A exemplo, o Brasil ele foi um dos primeiros países a ratificar, como emenda constitucional, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências. E essa declaração, ela foi considerada a primeira declaração internacional dos direitos humanos do século XXI. Então, a partir disso, nós tivemos vários marcos históricos no nosso país. A exemplo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que começou a considerar a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, com uma atenção complementar ou suplementar o público-alvo da educação especial nas escolas inclusivas. Então, a partir dessas políticas, desses marcos, a gente começou a observar um aumento das matrículas das pessoas com deficiências, do público-alvo da educação especial, nas escolas públicas. Por exemplo, no ano de 2000, considerava-se que 70% do público-alvo da educação especial estavam em instituições privadas e segregadas. E atualmente, com o índice do INEP, aproximadamente 91,3% de todo o público-alvo da educação especial estão nas escolas públicas, na perspectiva da inclusão. Então, a gente evoluiu muito na perspectiva das matrículas, mas a gente tem que considerar os desafios no âmbito escolar. Então, romper as barreiras que ainda estão lá.
Então, pensando-se nisso, a educação, ela se constitui como a mola propulsora para o desenvolvimento político, econômico e ideológico da nossa nação. Então, a Unesco, nesse sentido, ela vem desenvolvendo orientações, desde a sua implementação, voltado para a atenção à educação, principalmente a partir de 1960, quando começou o período desenvolvimentista. Então, com essa atenção à formação de professores em educação especial, ela vem trazendo algumas orientações nesse âmbito. Nesse contexto, nós vamos inserir alguns questionamentos para ambas as professoras que podem ficar à vontade para responder ou para complementar a fala uma da outra. Os documentos da Unesco apontam que o professor é a chave para a construção das escolas inclusivas e ressaltam a importância da construção de uma rede de apoio e de disponibilidade de recursos, sobretudo com a efetivação de uma proposta contundente de formação e instrumentalização docente para o trabalho cotidiano da sala de aula inclusiva. Nesse sentido, quais as práticas que o município desenvolve para a valorização profissional, de modo a contribuir com esse processo de formação de professores? Bem, primeiramente é um prazer estar participando desse projeto tão bonito, né? Um trabalho dentro do programa Profei, aí da Universidade Estadual de Maringá, da qual também faço parte como estudante no meu doutoramento. Então, muito bom poder contribuir nessa discussão, né, sobre a educação especial. Aqui em Umuarama, então, para que os professores possam desempenhar seu papel de forma eficaz, a Rede Municipal de Educação tem oferecido formação contínua específica, formação em educação especial, formação específica de cada componente curricular e formação na área de tecnologia para os gestores, para a rede pedagógica colaborativa. Nós temos uma rede, né, de professores que trabalham com isso e também para que eles possam fazer a escuta, ter o entendimento da parte emocional, psicológica, pedagógica desse estudante da educação especial. Então, dentro dessas práticas pedagógicas inclusivas, preparando para o enfrentamento, os desafios da sala de aula e fornecendo a esses professores ferramentas e estratégias que possam ser aplicadas no seu dia a dia. Então, a gente traz toda essa formação para dar esse subsídio para o professor. Outra prática importante que o município vem oferecendo é o suporte de uma rede de apoio com outros profissionais de educação, como psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos e especialistas em educação especial, que é a equipe multiprofissional, uma conquista recente da Secretaria Municipal de Educação. Essa é uma luta para que pudéssemos ter essa equipe que conhece para dar esse suporte, né, para as escolas. E por meio dessa equipe, da formação continuada, a gente faz as visitas em locos das unidades escolares para a orientação e escuta desses profissionais que atuam lá na ponta com os nossos estudantes, tentando, né, por meio aqui da Secretaria, da nossa equipe, de um trabalho em conjunto com esses professores, com as formações que nós trazemos, inclusive em parceria com as universidades, estudar, porque é um movimento, ao mesmo tempo que ele não é recente, nós temos síndromes recentes que precisam sempre ser pensadas, ser estudadas, então a Secretaria busca essa formação continuada. Muito bem, assim como a professora Maurisa já destacou, né, é um prazer para nós participarmos de uma pesquisa e de uma ação científica tão relevante, não só para o nosso contexto de docência, mas para a nossa sociedade em geral, de modo que por esse formato todos conseguem ter acesso, seja pais, sejam parentes, né, e sejam professores e demais que se interessam pela temática. Conforme a professora Maurisa destacou, a importância, a gente também compreende, sob essa ótica que a Unesco traz, da importância de que é o professor a chave que vai conseguir instrumentalizar todo o trabalho da sala de aula. Nós acreditamos que sem ele não ocorre, então, nenhuma tecnologia substitui o professor. A inclusão efetiva só acontece a partir desse processo. Nós temos, dentre todas as ações que a Maurisa já mencionou, a escuta psicológica para os professores que atuam no
início ali com a rede de apoio, né, o professor da educação especial, mas apoio dessa educação especial, que precisa também ser entendido. Portanto, todas as formações que a Laura destacou, seja do componente, seja do campo tecnológico, mas a gente se preocupa nas diferentes áreas, para que esse professor, esse profissional, esse docente, ele seja também desenvolvido na sua integralidade, porque a gente acredita que antes de sermos bons profissionais, temos que ser excelentes pessoas. Por isso que há a ação física, a ação mental e psicológica desse servidor e a formação técnica, que é aquela da cultura profissional que a gente tem todos os dias. Muito interessante, porque a Unesp, ela evidencia essa questão do suporte, que os professores eles precisam ser ouvidos, porque um dos grandes desafios que a Unesp aponta atualmente é a baixa expectativa dos professores em relação aos seus alunos. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes os professores eles não têm o conhecimento científico, a base formativa para entender que todos os homens eles têm uma capacidade imensa de aprender. Então nós devemos considerar as capacidades de todos os estudantes de aprender. Precisam de estratégias diferenciadas para atender às necessidades deles. Mas nós, como professores, nós somos a chave desse processo. Por quê? As práticas inclusivas, elas são um processo. O professor diariamente precisa construir práticas inclusivas, porque a construção não está pronta. Nós temos políticas educacionais que nos dão base, precisamos de mais, claro, mas elas já dão uma base. O Brasil ele se destaca em relação a isso, mas nós precisamos efetivamente que os professores compreendam a importância de diariamente pensar nas necessidades de todos os alunos. Então, hoje, quem compõe, quem faz parte da educação especial? Não só os professores especializados que atuam nas salas de recursos multifuncionais, mas também os professores capacitados que estão ali, porque a educação inclusiva ela começa ali, ela começa nas salas regulares, então é importante olhar para todos. E essa questão de ouvir os professores é muito importante, porque os professores antes também são pessoas, são seres humanos, eles precisam ser ouvidos, eles têm angústias, às vezes eles não conseguem por si só resolver certos problemas, eles precisam compartilhar, e a Unesp fala muito dessa questão de trabalho colaborativo. E nesse sentido, a rede pensou em capacitar não apenas os professores, mas sim toda a equipe, todos os profissionais da educação que atuam na escola. Porque o estudante, ele não é só do professor, ele é um estudante da escola. Nós temos esse dilema com o professor de apoio, né? O estudante não é do professor de apoio, ele é do professor da turma, ele é do professor de apoio e ele é da escola. Então, todos têm que entender esse processo e colaborar com ele. Então, vamos lá para a segunda questão. Os documentos da Unesp demonstram que barreiras atitudinais podem prejudicar a constituição de uma educação inclusiva. Nesse sentido, destaca que para que essas barreiras sejam transpostas, torna-se necessária uma estrutura com condições adequadas para o trabalho do professor e também o trabalho de conscientização com as famílias e comunidades. Isso pode envolver práticas de discussão sobre os direitos humanos e também abrir as portas das escolas para a construção coletiva dos processos educacionais. Com base nessas orientações, o município, juntamente com as escolas, promove algum projeto de parceria e conscientização com a comunidade, de modo a desenvolver um trabalho conjunto entre professores e as suas famílias. É valorizado o diálogo entre os professores e a comunidade para a construção de práticas na perspectiva inclusiva? Com certeza. Inicia, inclusive, dentro da própria escola, com os profissionais da educação, onde todos estejam envolvidos, e pais, professores, alunos, toda a comunidade faz parte. Ninguém trabalha sozinho. Então, o estudante, ele é da escola, mas ele vem daquela família, ele está inserido naquela comunidade, então todos precisam estar envolvidos e é papel da escola promover isso, né? Trazer essa família junto, conscientizar essa comunidade, promover ações de pertencimento, que essas pessoas possam ter o pertencimento daquele sujeito de direito que é o estudante da educação especial. Então a escola se preocupa sim com todas essas propostas, com promover esse ambiente inclusivo, acolhedor, né? E as unidades educacionais, as escolas, os CMEIs desenvolvem também os eventos e campanhas de conscientização e sensibilização sobre a inclusão e os direitos humanos junto às famílias e à comunidade.
nessas campanhas, nessas discussões, elas podem ajudar a desmistificar o preconceito e promover uma cultura de conceito e respeito, como o Dia Mundial do Autismo, o Dia da Consciência Negra. Então, a participação em campanhas, vários trabalhos. Hoje a gente inclui aqui até a campanha de vacinação, que o governo federal ele vem e apela para a escola colaborar na conscientização dos pais que, com tudo o que aconteceu, não estão levando seus filhos para tomarem as vacinas básicas, essenciais. Então a escola também atua nesse papel de colaborar na conscientização, de abrir as portas para que a saúde vá lá vacinar a criança, né, depois do horário, para facilitar a vida da família, mas levar isso. Então ela atua sim e é fundamental que o faça. É aquela questão do trabalho colaborativo, é importante que todos atuem, né? E a família, muitas vezes, ela traz pra gente, eu como professora, ela traz os seus anseios e a gente tem uma oportunidade para ser mais que professor, estabelecer um diálogo para pensar nas necessidades dessas crianças. Então é muito importante esse trabalho colaborativo, tanto entre professores, a gestão, as famílias, todos compõem a escola na perspectiva da inclusão, todos fazem parte. Um grande desafio ainda é a comunidade externa, que às vezes, por exemplo, uma criança que apresenta uma determinada crise ali e tem comportamentos, né, considerados inapropriados para a situação, e que o pai então chega e reclama da criança, não entendendo o contexto, não a informação, inclusive acaba culpabilizando essa criança como se a ação fosse dela. Então, isso a gente faz junto ao professor, junto ao servidor, de modo a entender que, claro, as crises acontecerão, os comportamentos inapropriados acontecerão, porém, nós somos o adulto da situação. Então, em todo o tempo, é nós que fomos os profissionais capacitados e que fizemos aquele juramento de educação universal e de acessibilidade para todos, inclusão para todos, que temos que fazer essa ação acontecer. Então, hoje, o nosso grande desafio é, além dos muros internos da escola, para além desses muros externos, a gente atender, conseguir sensibilizar essa comunidade de que esse estudante da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, é um estudante que aprende, que tem as suas limitações, mas que tem as suas oportunidades, e quanto antes a gente diagnosticar, nesse diagnóstico precoce, antes a gente consegue intervir, que é o que muitos ainda têm essa dificuldade. Sim. A inclusão ela começa na escola, mas o objetivo até das políticas internacionais, das orientações internacionais, é desenvolver, ampliar esse respeito, porque hoje ainda a gente observa muitas barreiras na sociedade. A sociedade, ela ainda traz consigo o preconceito que é histórico, ele é cultural, de certa forma. Então, assim, a inclusão, ela começa na escola, ela é um processo que começa na escola e nós somos a chave para esse processo. Mas o grande objetivo é fazer com que a sociedade desenvolva essa sensibilidade para respeitar as possibilidades ilimitadas de todo mundo, porque a deficiência ela se constitui a partir das barreiras que a gente impõe para ela, tanto nas escolas quanto na sociedade. Então, todos nós somos diferentes, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas qualidades, mas a deficiência em si, ela se constitui a partir das barreiras que a gente impõe, muitas vezes através da nossa atitude em relação ao outro. Isso que você destacou, Angélica, é muito importante, porque muitas vezes nós somos cobrados na escola que não fazemos a inclusão de forma adequada, entendendo os períodos que a gente foi segregado, depois integrado e depois, sim, na perspectiva da inclusão, as pessoas acabam criticando e achando que só a escola deve ser inclusiva. Porém, essa mesma sociedade que você mencionou é a que coloca a lajota na calçada, a que obstrui um espaço, coloca a propaganda da loja na calçada onde o cadeirante não consegue ter mobilidade, onde a pessoa com deficiência visual não acompanha. Então, ele é social, mas hoje a escola está como uma vitrine, e quando na verdade ela não é da escola, a escola é apenas um mecanismo que acaba refletindo lá fora e que recebe as influências lá de fora. Sim, é todo mundo, né? Todos, a escola, a sociedade, todos devem desenvolver essa sensibilidade. E nós vimos que essa barreira, ela é totalmente possível. Tivemos um exemplo recente que foi a Paralimpíadas, onde o Brasil, inclusive, se destacou. E essas pessoas com muitas medalhas. Isso é um mérito
importantíssimo. Então, que essas pessoas, elas tenham todas as condições, e é a sociedade que realmente limita. Então vamos lá para a terceira questão. Nos documentos da Unesco são elencadas algumas sugestões para a formação continuada dos professores, a partir de suas demandas, como o modelo de multiplicadores e o uso das tecnologias da informação e comunicação, de modo a facilitar o acesso e permitir que os professores possam aprender com suas experiências. Isso pode favorecer a efetivação de um novo paradigma educacional com novas ideias sobre aprendizagens e modos de ensinar, provendo aos professores os conhecimentos para que avaliem constantemente os processos pedagógicos. Logo, se torna essencial refletir sobre as práticas pedagógicas e promover uma autoavaliação para desenvolver uma educação inclusiva efetiva. A partir dessas orientações, como o município orienta os professores sobre esses processos de avaliação de suas práticas pedagógicas e são oferecidas formações continuadas para os professores nessa perspectiva? Sim, né? Então a reflexão sobre as práticas pedagógicas é essencial para o desenvolvimento profissional. Os professores que praticam a autoavaliação estão constantemente reavaliando sua prática e seus resultados, buscando maneiras de melhorar para entender os seus alunos. Ele precisa o tempo todo se reavaliar sua prática, discutir, trocar ideias com os colegas para ver se está funcionando, com os alunos, com as famílias e rever a sua prática constantemente, né? Então, por isso, a Secretaria de Educação incentiva os professores a refletirem criticamente sobre as suas práticas e dar suporte contínuo por meio de formação continuada e encontros para assessoramentos pedagógicos. Nas formações de assessoramento aos professores, são proporcionados momentos de troca de experiência onde os professores possam refletir e compartilhar suas práticas. E o que deu certo, o que não deu, a gente sempre usa muita técnica do que bom, que pena e que tal. Então, reúne esses professores e faz, né, essa reflexão. Que bom que funcionou isso, que bom que aconteceu isso, que bom que tal chegou até a escola, tal equipamento que colaborou, que pena que faltou e que tal. Eles fazem as sugestões e um aprende com o outro nessa perspectiva do que bom, que pena e que tal. E quanto às tecnologias de informação e comunicação, a Secretaria Municipal de Educação, ela fez uma formação, né, contratou uma empresa, fez toda uma formação para esses professores por meio da rede pedagógica colaborativa digital, até para que eles pudessem aprender as ferramentas ali de fazer o plano de ensino dentro do Drive, de utilizar essas ferramentas para ele, para facilitar o compartilhamento, facilitar a sua pesquisa, como ele utilizar e também para ele, né, incorporar tudo isso na sua proposta, na sua prática pedagógica e adquiriu alguns equipamentos, a exemplo das mesas digitais que nós adquirimos única e exclusivamente para a educação especial, para ser mais um recurso que o professor possa utilizar e tem tido ali relatos bem positivos. Nós não compramos, por que não comprou para toda a educação infantil? Porque ele já tem muito tela, então a gente tem esse cuidado do uso da tela na escola, mas a gente compra para que seja feita, né, como ato intencional pedagógico o uso dessa tecnologia e tem funcionado. Então a gente vem trabalhando dentro dessa perspectiva de preparar o professor para utilizar e buscar a melhor tecnologia que ele possa utilizar em sala de aula. Nesse sentido, a nossa ideia é mais o campo da tecnologia no público da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, mais voltada para a possibilidade de a tecnologia ser um meio de comunicação, de expressão, então com as tecnologias de comunicação alternativa, com outros elementos que são preparados então pela nossa equipe da educação especial. A Maurisa mencionou que o nosso professor então recebe essa formação e ele recebe de que forma? Então tem dois momentos, em temáticas específicas, inclusive que o professor da nossa rede pode opinar e sugerir para as próximas, sempre no formulário, né, de estudo e planejamento nesses dias, a formação durante a hora atividade, ao qual está previsto isso também, pois a hora atividade ela é um momento de estudo, de planejamento, de avaliação e de atendimento, ela tem essas 4 óticas, e os encontros de assessoramento pedagógico que a gente chama de APDs. E esses APDs são direcionados pelas nossas coordenadoras da educação especial
sob a coordenação da coordenadora da equipe pedagógica, que faz junto com a equipe multiprofissional essa ação de como nós devemos, não só na parte teórica, mas traz esses professores de modo que diga como vai ser desenvolvido em sala, claro que cada um com a sua especificidade, então a tecnologia acaba ajudando nisso, a Maurisa destacou em relação à formação, né, que é feito por meio da COTED, do Classroom, e isso também chegou aos professores da sala de recurso multifuncional. Os nossos professores planejam, fica visível, é possível analisar ali, é feita essa inserção e há também a mudança. Então, muda-se a materialidade do plano. O que estava impresso agora vira um jogo, e esse jogo é elaborado pela nossa rede pedagógica colaborativa digital, onde há profissionais que analisam aquilo dentro do currículo para não ser apenas mais um jogo, apenas mais uma tela, apenas mais uma estimulação, principalmente em crianças que têm um hiperfoco nas telas, né? Considerando que o nosso papel nesse hiperfoco de tela é diminuir, já que ele já tem essa propensão para essa área. Então, nesse contexto, a gente tenta atender essas demandas individuais, mas sempre pensando num desenho universal da aprendizagem. É isso que a gente prioriza dentro das formações. As tecnologias são importantes, a gente valoriza e a gente tenta disponibilizar. Porém, o nosso foco ainda é a instrumentalização do professor. Nós entendemos que é um professor bem formado e ele sim tendo acesso a esses tipos de ferramentas, aos tipos de PECs que a gente tem, aí isso sim vai fazer com que a gente consiga um movimento de inclusão. Apenas a tecnologia pela tecnologia não faz o movimento que a gente precisa. Sim, e essa necessidade da inserção das tecnologias, de valorização dessa formação tecnológica, ela começou durante a pandemia, né? Quando a gente sentiu uma ampla necessidade de domínio daquilo que a gente não utilizava muito e a gente começou a estudar mais, ter mais ferramentas e ver que é possível você utilizar várias estratégias através das ferramentas tecnológicas para facilitar. E a questão das estratégias é como você utiliza aquele meio tecnológico para trabalhar os conteúdos. Por exemplo, nas salas de recursos multifuncionais, a Unesco, ela fala sobre a questão, problema que ainda é evidente hoje, que algumas salas de recursos multifuncionais trabalham práticas infantilizadas e biológicas, que não dão uma continuidade ao trabalho que o professor desenvolve na sala regular. É importante utilizar as tecnologias nesse sentido, de aprofundar, de possibilitar o acesso, a equidade aos conteúdos, aos conhecimentos, às experiências. É você aprofundar isso e não ficar igual naquelas práticas que eram executadas na perspectiva da segregação e na defesa da integração, onde essas crianças ficavam separadas e ficavam fazendo atividades manuais, que muitas vezes não tinha aquele objetivo mesmo de proporcionar para elas o acesso ao conhecimento. Pegando essa sua fala, a importância da sala de recurso, que nós também já desmistificamos e conseguimos vencer, que a sala de recurso não é uma sala de reforço. Exatamente. Então, sala de recurso, ou seja, eu busco todos os recursos e possibilidades para conseguir fazer que esse estudante tenha acesso à informação. Então, os conteúdos e os saberes devem ser inseridos para que ele consiga fazer o que falta na sala regular ou sala comum. Porém, não são os mesmos. E tem pessoas que ainda acham que se ele não terminou a atividade até meio-dia da manhã, ele vai chegar uma hora na escola e vai continuar a atividade que ele estava fazendo. A sala de recurso não é para isso. Então, nós vamos trabalhar com habilidades, com as áreas desse desenvolvimento. E aí, por isso que muitos, inclusive, não gostavam de participar. Por qual motivo? Porque achavam que estava indo para um reforço, é porque eu sou fracassado, é porque eu sei menos que o outro. Não, você vai por essa habilidade. E assim também a sala de recurso tem as altas habilidades de superdotação. A gente pensa no processo de inclusão e foca principalmente no que está com dificuldade, mas também há o que tem potencialidades e a gente não dá conta. Então, isso vai para a sala de recurso multifuncional. Então, pegando a sua fala, eu queria destacar isso justamente para que a gente, enquanto sociedade, desmistifique tanto o papai e a mãe que querem enviar o filho para ir para a sala de recurso e acha que lá ele vai fazer as tarefas que não deu conta de fazer dentro da sala, e aqueles professores que ainda pensam que deveriam trabalhar as folhas xilografadas, as cópias, impresso, copia. Então ele não deu conta de
copiar na sala, ele vai continuar copiando na sala de recurso. Não, esse não é. Ele não deu conta de copiar na sala, então o que ele precisa? Me demonstra que se ele não copiou, ele não tem comando visomotor. Ao não ter comando visomotor, ele precisa do quê? Ele precisa pular corda, ele precisa saltar, ele precisa pular, ele precisa arremessar. Se eu fizer isso, ele consegue escrever. Sim. Então, é essa a diferença que a gente tem que fazer aqui. E tanto que a sala de recurso, ela não é no turno, para que no turno ele tenha o acesso, né, a todo o conhecimento ali passado para as turmas e ele acompanhe isso. E a sala de recurso é mais um recurso para trabalhar com esse estudante. Muito interessante. Vamos lá para a quarta questão. O currículo é definido pelos documentos da Unesco como todas as experiências organizadas que as escolas oferecem para ajudar as crianças a aprender e se desenvolver. Compreende-se que este deve ser flexível o bastante para permitir que o professor busque soluções para suprir os impedimentos de cada aluno com adequações individuais, permitindo a inserção deste nos processos de ensino-aprendizagem e participação escolar. A partir dessas informações, como a Secretaria de Educação do município de Umuarama orienta as práticas educativas inclusivas dos professores sobre a flexibilização do currículo nesse processo? Bem, essa pergunta vem complementar a pergunta anterior, né? Que nós já discutimos bastante aí como que a Secretaria mantém esse currículo flexível, sim, e que facilita a inclusão dos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor, ele vai sentir, ele vai adaptar isso para a sua turma, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma que todos tenham a mesma oportunidade para aprender e se desenvolver, foi o que nós falamos. Então, por isso que esse currículo ele tem que ser flexível. E a Secretaria, ela orienta em suas formações e documentos para que os professores realizem adequações curriculares individuais que supram, né, a necessidade de cada estudante. Essas adequações podem ser de ajuste de conteúdo, de método de ensino, nas avaliações, nos ambientes de aprendizagem. Aí o professor é quem vai trazer na sua prática ali, na sua vivência, na sua experiência, aquilo que ele acha que tem que colocar. Ali na elaboração, principalmente hoje, né, que a gente fala bastante do plano de educação individualizado, do PEI, isso é primordial para a efetivação dessa flexibilização do currículo, pois nele ficam detalhadas as adaptações necessárias para cada estudante. Então, o PEI ele é elaborado colaborativamente entre os professores, especialistas da educação especial e, quando possível, pelos próprios alunos e seus familiares. Então, essa troca também que nós falamos já de envolver a família traz uma situação específica desse estudante e a escola tem que ter esse olhar e também essa flexibilidade de adaptar alguma necessidade, alguma observação que a família traga sobre esses estudantes. Então, nos planos de ensino, há uma sessão diária para o professor registrar as adaptações curriculares. Os professores são orientados e formados para confeccionar materiais didáticos diferenciados e, como eu falei, fazer todas as inserções necessárias para que esse plano de ensino fique o melhor possível para o estudante. Exatamente. A ideia do currículo, né? O que é o currículo? O currículo é entendido como uma seleção de conteúdos que a gente entende como socialmente válidos para aquela criança. Por isso que ele está dividido ali nos seus diferentes graus de aprendizagem. O que acontece, então, nesse processo do currículo, que é o mais desafiador? O professor tem boa vontade, toda a sociedade tem boa vontade no processo de inclusão, mas quando chega para fazer isso e pensa no currículo, ele é o grande obstáculo que a gente ainda precisa continuar. Já vencemos as barreiras, né, legais, já vencemos as barreiras históricas e agora a gente está vivendo um momento de barreiras de formação para que a gente consiga chegar nessa ideia de currículo. Então, mas se ele é igual a todos, alguns pensam, então, se é a questão de igualdade e educação universal, então ele tem que aprender tudo que os demais. Aprender tudo que os demais não é nessa perspectiva que a gente trabalha. É de dar acesso à aprendizagem assim como todos os demais. Porém, eu preciso fazer uma flexibilização do currículo.
De modo que eu só vou conseguir realmente fazer uma ação inclusiva se eu trabalhar na individualidade. Por isso o PEI, que a Maurisa destacou e que a equipe da educação especial faz esse acompanhamento junto com o professor e que deu um susto, disse, puxa, eu vou precisar fazer um PEI nesse momento, para que eu vou fazer isso? O papel está lá, para que eu vou seguir? Porque o papel não é para ser um papel, ele materializa o que a gente deve fazer todos os dias. Então o PEI vem para dizer assim, a hora que eu me esqueço do que eu preciso fazer, eu volto nele e diariamente o professor vai lá marcar o que ele fez de adaptação naquele sentido. Porém, não adianta eu adaptar uma questão de um conteúdo se o meu estudante ainda precisa de pré-requisitos. Então, é essa a importância da flexibilização do currículo. O que a gente orienta, então? Primeiro, a fala que a Maurisa já deu lá no início, de que o estudante, ele é do professor da turma, ele não é do apoio, portanto, ele não fica lá no fundo da sala sozinho. Ele não vai ficar com o que sobra. Se deu tempo, ele faz, se não deu, ele não faz. Eu preciso pensar em alternativas, né? E essas alternativas são feitas de forma coletiva. E a gente sabe que não é fácil, é trabalhoso. Mas nesse processo trabalhoso, nós escolhemos trabalhar com a educação e a educação tem essa ação transversal da modalidade da educação especial que vai trabalhar com isso. Na década de 50, 60, 80, até início dos anos 90, a pessoa tinha a opção de querer ou não trabalhar com a educação especial. Agora, a educação especial está em todos os currículos universitários, portanto, não cabe mais a nós dizermos que, mas eu não quero o público da educação especial, então não dá para ficar no público da educação, né? Porque o público da educação faz a ação de que a aprendizagem é para todos, e, portanto, a aprendizagem sendo para todos, o currículo deve ser adaptado para todos. Dessa forma, nesse currículo, a gente vai pensar numa avaliação diferenciada, em formas dos recursos que a Maurisa destacou, materiais didáticos diferenciados, então, a rede pedagógica, ou a educação infantil faz os planos de interações e brincadeiras, chegando lá, o professor vai, olha para aquilo, materializa, identifica, pode sugerir outra ideia, se não gostar daquela, não tem necessidade, mas tem que pensar nesse estudante. Não dá para, a gente já venceu a etapa de dizer, eu tenho 27 estudantes e um autista. Não, eu tenho 28 estudantes. Esta é a nossa grande luta diária, enquanto toda a equipe, né, os 1.000 professores que a gente tem, 1.760 funcionários da educação, de pensar, eu tenho estudantes, eu tenho crianças, né? Eu não tenho tantos e mais tantos autistas, ou tantos síndrome de Down, ou tantos com deficiência intelectual. Nós temos estudantes. Então, o nosso papel no currículo é justamente esse. É um olhar humano, né? Para todos os nossos estudantes. Vamos para a quinta questão. No Brasil, as políticas de educação inclusiva foram e vêm sendo construídas alinhadas com a história, a política e a economia do país, demarcando 3 concepções, momentos diferentes. Mas cabe salientar que a defesa, né, da inclusão não faz com que outras concepções continuem existindo, então elas continuam existindo, mas hoje a Unesco, ela defende a perspectiva da inclusão, então a gente está no processo. Então, que são a segregação, a integração e a inclusão. Como a Secretaria Municipal de Educação observa esse processo de evolução histórica da educação especial no município de Umuarama e quais as instituições que fizeram parte desse processo no município e quais as ações, projetos e políticas que são consideradas como marcos para a efetivação de uma educação inclusiva e que estão sendo implementadas atualmente em Umuarama? Primeira questão, né? Infelizmente elas ainda coexistem, né? A segregação, a integração e a inclusão. Mas dentro da escola isso não deve ser permitido. Isso. Então, ainda quem pensa dessa forma, ele tem que se repensar sua profissão, onde ele está, porque dentro da escola elas não podem coexistir. A Elisângela já citou a questão do DUA, né? Então, do Desenho Universal da Aprendizagem. Já trabalhamos nessa perspectiva, formando nossos professores, porque não há outra perspectiva, é só essa. Então, é só a perspectiva da
inclusão que nós devemos trabalhar dentro das nossas escolas. E a rede municipal de Umuarama, ela vivenciou toda essa evolução histórica e ao longo dessa caminhada, ela foi se adaptando, né, às reais necessidades das pessoas com deficiência e também, principalmente dos marcos legais que pautam isso, né? Então, como por exemplo, dentro da LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi em 2008, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI de 2015. Então, a Secretaria ela procura promover uma educação que reconhece e valoriza a diversidade, garantindo que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas características ou necessidades especiais. É aquilo que nós falamos, quando nós falamos de um desenho universal, são todos aprendendo, até também porque às vezes a sociedade te traz um determinado síndrome, que então você vai trabalhar só ela. E tem essas síndromes do momento, da moda, e acaba querendo que direcione as políticas só para... Não, é para todos. A gente sempre lembrar dessa palavra, todos. Entrou dentro da escola, todos. Então a secretaria, ela está preocupada com as necessidades como a gente vem falando, de todos os estudantes, implementando as estratégias pedagógicas, curriculares e de acessibilidade para garantir que todos os estudantes possam participar e aprender em um ambiente comum. Isso inclui o desenvolvimento dos planos educacionais, dos PEIs, a formação continuada dos professores, o uso das tecnologias assistivas e a adaptação de materiais e metodologias de ensino. A escola ela tem que se preparar. Não tem tudo, não tem. Então, saiu uma pesquisa, a gente descobriu a questão de regular a criança, os discos, os materiais que possam colaborar nessa questão sensório-motor deles. Então, não temos, vamos adquirir. Então, a Secretaria de Educação ela tem que ter esse olhar de equipar a escola, igual eu falei, de suporte para a escola, para incluir essas crianças e desenvolver todos. Eles fazem parte do ensino regular e as crianças lá, do ensino regular são parte, junto com eles ali, estudantes da educação especial, todos na mesma perspectiva de inclusão. Pensando nessa ideia histórica e política, onde a gente perpassa da segregação, então alguns de vocês, inclusive, que nos ouvem nesse momento, podem não ter convivido com pessoas com deficiência no seu processo escolar. E por que vocês não conviveram? Porque elas não existiam? Não, porque elas estavam guardadas dentro de casa, Elas estavam lá naquele movimento, com pouco acesso ao seu direito de cidadania, de ir e vir e de estar nos espaços sociais e de convivência. A partir disso, então, nesse olhar da integração, nós começamos a perceber que essas pessoas apareceram, saíram de casa e tiveram a possibilidade de chegar no ambiente educacional. Porém, ao chegar nesse ambiente educacional, elas não foram agrupadas, elas foram também segregadas, porém segregadas numa integração em que dizia, eu tenho as escolas comuns, mas lá dentro da escola comum eu tenho uma classe especial. E durante muito tempo nós tivemos as classes especiais em que os estudantes com deficiência estavam dentro da escola comum na classe especial. Sim. Ou seja, foi uma integração, mas que acabava sendo uma segregação também nesse contexto. E o Umuarama fez o quê? Deu o primeiro pontapé seguindo a política da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi publicado em 2008, e o Umuarama então começa a tirar isso, a retirar a classe especial. E naquele contexto histórico, claro, todo mundo dizia, é um absurdo. Com resistência, como assim? Resistência dos professores. Imagina como que as crianças vão estudar junto com as outras. Sim. Isso dos dois lados. Pais que tinham crianças
típicas e pais que tinham as crianças atípicas. Então, pais que diziam, não, eu não quero saber, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento do meu filho, porque o meu filho vai ficar para trás por conta de outras crianças que querem estudar. Então, nós tivemos uma integração, foi muito difícil esse cenário, e hoje, a partir da política de 2008 aprovada, né, nacional, a gente vem buscando esses elementos de buscar os processos de inclusão. E a professora Maurisa destacou muito bem os desafios, e que eles são infinitos, né? Por que infinitos? Porque vai de cada realidade. Então, no momento a gente consegue colocar professores, mas a gente já teve momentos onde não eram, onde eram estagiários, onde eram pessoas, né, habilitadas, e a gente vai aos poucos melhorando isso. Por isso a importância do movimento social e da parceria da sociedade nesse quesito também. Quando a gente deixa de atender alguma coisa enquanto secretaria, não é pela questão de não querer atender, é porque naquele cenário, naquele contexto de cenário político, não foi possível, mas ele está sendo planejado, ele está sendo organizado, ele está previsto no Plano Municipal de Educação, que é o que regulamenta por 10 anos todo o processo que vai acontecer, com a importância da participação da sociedade nesse contexto, e quando tiver alguma dúvida, perguntar na fonte, que é a Secretaria de Educação, e não especulações em diferentes, né, formações de que agora todo mundo é PhD em WhatsApp, Facebook, Instagram, né, com recortes. Então é importante a gente entender esse processo. Então nesse marco aí que a gente tem histórico, político, e dividindo essas 3 etapas que a educação perpassa, hoje nós estamos num processo de inclusão, mas não é como você mesmo disse, não é que uma se sobrepõe à outra. Acontece ainda, porém está velada. Tem pessoas que ainda acham que tem que ser segregado, que não deve estar em lugar nenhum, que atrapalha o filho. Tem pessoas que ainda acham que tem que ter sim, mas ele vai para a escola só para socializar. E se ele estiver socializando e feliz, tá bom. Não, nós estamos na perspectiva de que ele está na escola para aprender. Se fosse para socializar, ele estaria num ambiente de recreação, ele estaria num espaço de convivência, ele estaria em outro local, não na educação. Então a educação tem essa perspectiva. Desta forma, muitas pessoas querem que dentro da escola sejam feitas terapias. Não, o nosso processo é pedagógico, não é terapêutico. O terapêutico quem vai tratar é a saúde. Nós vamos tratar de processos de aprendizagem. Por isso é que além desse trabalho que a gente faz aqui, a criança precisa ter os outros complementos que são feitos para além disso. Então, acho que isso declara tudo aqui, né, resume tudo que a gente precisa destacar sobre essa evolução histórica. Nós evoluímos muito, mas ainda temos esses percalços para vencer. E ele vai ser dia sim, outro também. A gente vai vencer um e vai para o outro. Mas o fato é que nós ainda acreditamos que todos têm direito de estar na escola. Essa é a nossa defesa. E que todos, claro que a Lei 93/94/96 diz preferencialmente na escola regular de ensino. Esse preferencialmente, é claro que tem essa opção, ele pode ter outra, e a gente respeita e né, parabeniza, mas se o pai quiser, nós estamos aqui para recebê-los. É por isso que você destacou no início da nossa conversa um número expressivo de aumento que a gente teve em relação às matrículas desses estudantes que vêm para cá. Né? E com toda a dificuldade que a gente ainda tem, com todo o percurso, nós conseguimos ter muitas ações positivas e de chegar a esse processo de inclusão aos poucos que a gente deseja. Muito interessante essa questão, essa evolução, e principalmente ressalta a importância da formação contínua dos nossos professores. Durante a pesquisa eu observei muitos dados que apontam a pulverização de temáticas sobre educação especial para os professores capacitados que têm que estar lá nas salas regulares. Isso acontece tanto nas universidades particulares quanto nas públicas. Então é muito importante que, se esse professor não teve acesso a um conhecimento aprofundado durante a sua formação inicial, que sejam propiciadas essas formações continuadas para que eles aprofundem os seus conhecimentos e para que ele tenha consciência que é necessário buscar sempre, constantemente no seu dia a dia, não só aprender de serviço, aprender a aprender, como a Unesco evidencia, mas também a questão da formação continuada, do conhecimento científico, buscar. A teoria, ela tem que estar articulada à prática. Esse professor precisa dessa base científica também. Não é só aprender, solucionar os problemas da prática, mas ter uma referência, ter uma base para ele atuar.
Então, nesse segundo episódio do Pod Profeio, conversamos sobre a formação de professores em educação especial no município de Umuarama, que se desenvolve articulada às ações de valorização da rede de apoio, a disponibilidade de recursos e formações continuadas, facilitadas inclusive pela utilização das tecnologias da informação e comunicação. E nesse processo, as publicações da Unesco influenciam diretamente nas orientações para a construção das políticas educacionais. Agora, fica aqui a nossa provocação a você, professor ou pesquisador, sobre a importância da constante formação continuada específica para orientar suas práticas, para levá-los a avaliar e refletir sobre as práticas desenvolvidas, pois de fato nós professores representamos a chave para a efetivação das escolas inclusivas e nesse processo temos que entender o nosso entorno e contexto para atuar na realidade como agentes históricos, transformadores e para a eliminação de todas as formas de discriminação ainda arraigadas na sociedade, a partir da eliminação das barreiras, o que envolve também a necessidade do aprofundamento dos conhecimentos científicos sobre as tecnologias, as estratégias e recursos para a inclusão. Então, gostaria de deixar aqui meus agradecimentos às professoras pelas grandes contribuições e a você, professor do município ou pesquisador. Espero ter despertado a curiosidade e o interesse de vocês para o contínuo debate sobre os desafios da escola inclusiva. O Pod Profeio fica por aqui. Abraço a todos!